pequena sessão de debate, conversa entre amigos, chamada Sustentabilidade do uso da terra e dos serviços e ecossistemas. Já vi que algumas das pessoas que estão aqui nos conhecemos há um certo tempo, outros andam por aí agora. Este tema, Sustentabilidade do uso da terra e dos serviços, é o tema central do nosso laboratório associado. O laboratório associado foi criado há cerca de 2 anos, reúne 5 centros de investigação, estão aqui pessoas dos vários centros, enfim, da maior parte dos nossos centros, e dedica-se precisamente à ideia de que a Terra não pode ser colocada fora do sistema humano, nós somos muitos, não é? Portanto, tem que haver aqui um uso da terra, mas ele tem que ser compatível com a sustentabilidade futura do seu uso e em todas as vertentes que possam pensar e com uma projeção em termos de tempo que seja razoável. Ou seja, não vamos conseguir planear para 2150, mas pelo menos para os próximos 20, 30 anos devíamos, ou um bocadinho mais até, devíamos estar a pensar nisso. E, portanto, este debate, conversa entre amigos, tem a ver um pouco com esta ideia. Nós reunimos aqui quatro elementos destes centros de investigação que trabalham em coisas muito diferentes, que não têm nada a ver uns com os outros e que se calhar nem se conseguem falar, não estou a brincar, mas que eu penso que podem trazer algumas ideias interessantes e eu vou, essencialmente, como moderadora, o meu papel é um bocado desafiá-los, não é? Portanto, Miguel não precisa ficar nervoso, mas pronto, a ideia é um bocado desafiar, de facto, esta gente que faz a sua investigação e que muitas vezes, nós que estamos na investigação, muitas vezes esquecemos que ela tem implicações societais ou até muito daquilo que fazemos pode ser usado ou mal usado ou bem usado em termos societais, quase sem darmos por isso. Portanto, eu vou fazer aqui 2 rondas de perguntas, mas, na verdade, se os oradores entre si quiserem falar, estão perfeitamente à vontade. E também, se calhar, íamos tentar guardar aqui alguns minutos no final para as pessoas intervirem, sendo que, eventualmente, até podem intervir no meio. Não é preciso estarmos aqui só a falar entre nós e, portanto, quando quiserem dizer qualquer coisa, a propósito de qualquer assunto, faz favor, intervenham. Ou digam-me que o Paulo tem ali o microfone e passamos na sala, também não é assim tão grande. Para quem não é aqui do ISA, isto é a nossa sala da cocheira. Era usada para as vacas, no princípio do século passado, para pôr as vacas. Não era, Miguel? Era vacas. Eu essa parte não uso, agora dá para as aulas de horticultura. E como é habitual, transformámos uma parte dos nossos edifícios em edifícios de aulas, não é? Este é aulas de agricultura e de zootecnia, não é? Também dá aqui aulas. Não é? E, portanto, para nós isto é cocheira, não é a sala Pingo Doce, é mais a cocheira. Portanto, eu vou começar aqui pela Solange. A Solange é investigadora no CEF, no Centro de Estudos Florestais, portanto, que tem muito a ver com floresta, mas não só, também com os recursos naturais que a floresta abriga, e também não só, porque a floresta, no sentido mais lato, são também recursos silvestres e ecossistemas naturalizados, semi-naturais ou renaturalizados. Solange, você trabalha sobretudo em bioenergia, biocombustíveis, que é uma área de grande dinâmica neste momento e importância para o futuro. A gestão das florestas em si também é dinâmica, não é? Ou seja, nós temos floresta abandonada, floresta natural e floresta gerida. E elas são diferentes em termos da forma de gerir. Mas sobre a gestão de combustível florestal, que novidades é que neste momento existem que permitem dar mais sustentabilidade, digamos, ao ecossistema florestal, qualquer que ele seja, não é? Na verdade, porque ele está misturado. Nós não conseguimos pôr fronteiras entre os 3 sistemas, não é? Olá, nossa, minha voz é alta. Tem uma voz grave. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês que estão aqui. Obrigado, professora Tereza, por me convidar para fazer parte dessa mesa redonda. Queria cumprimentar minha colega Joana, professora Anabela, professor Miguel. E, como a professora Tereza disse, eu sou investigadora, sou engenheira florestal já há algum tempo.
vendo as carinhas de muitos novinhos aqui, provavelmente 3 vezes mais a idade de vocês, então, mas trabalho na investigação há cerca de 20 anos. E a minha investigação sempre foi com produtos e coisas derivadas da madeira, onde eu sempre tive um olhar para a floresta está lá, ela é importante, mas nós precisamos, de alguma forma, utilizá-la. Como fizeram os nossos antepassados, todo mundo utilizou. Só que, ao longo do tempo, essa utilização ela vem sendo um pouquinho demais, chamamos assim, né? Então, sempre me dediquei, vindo do meu pai, que também sempre trabalhou na indústria de pasta e papel, essa parte da transformação da floresta em produto, que é o que a gente vive hoje. Eu desafio qualquer pessoa aqui hoje que passe um dia sem algo derivado da floresta, seja o que for, seja madeira, seja outro tipo de produto. E uma das partes que eu venho trabalhando ultimamente, além de construção da madeira, a professora Anabela, no começo, falou sobre madeira carbonizada, é uma coisa que foi a minha tese de doutoramento, que foi a transformação da madeira, a utilização dela com tratamento térmico, onde a gente melhora a estabilidade para a construção, enfim, outras coisas. E, ao longo do tempo, além de trabalhar com construções, contraplacados, também me interessei muito pela parte de bioenergia. Juntamente tem ali a professora Rita Fragoso, que à tarde vai falar muito melhor do que isso nessa parte, que nada mais é do que transformarmos alguma parte da madeira, seja a madeira propriamente dita, ou resíduos, em um combustível sólido. E hoje em dia fala-se muito nisso, né? Nos combustíveis biocombustíveis. São aqueles que irão ou tentarão substituir os combustíveis fósseis. E, para a construção desses novos combustíveis, a gente precisa de madeira, ou algo derivado da madeira. Hoje fala-se muito bem, que é o que a professora disse, sobre os combustíveis e sobre essa gestão que a gente tem dos resíduos dentro da floresta, que é uma coisa muito importante. Sabemos que Portugal tem uma grande área ardida todos os anos e muito derivado do combustível que a gente tem na floresta. Mas esse combustível ele não é maldoso assim. O que ele precisa é o quê? De gestão. Quando a gente fala em combustível da floresta, a gente tem que se preocupar em várias questões. Na gestão, quem são os donos daquela floresta, recolha desse combustível e o que vai ser feito com esse combustível. Não adianta nada o governo hoje dizer o proprietário é obrigado a deixar o terreno ao redor dele limpo, 50 metros, 10 metros, seja o que for. Sabe-se, muitas vezes, hoje aqui em Portugal, temos terras abandonadas. Não sabemos quem pertence. Não sabemos onde recorrer. Vamos ao sistema onde poderia nos ajudar, nas prefeituras e nas câmaras, essas pessoas também não têm esse inventário dessas pessoas. Então, essa é uma grande dificuldade que temos quando falamos em gestão. A outra é, conseguindo identificar, limpando o terreno, para onde ele vai? Para onde esses resíduos vão? O que vai ser feito? Esse é o nosso grande problema. Depois dessa recolha e levado para o seu destino final, é saber se esse resíduo ele tem qualidade e para que ele tem qualidade. É para queimar em caldeira? É para nos ajudar em casa a termos energia térmica, ter energia elétrica? Né? É para quê? Para que a gente vai usar essa madeira? Então, hoje, quando a gente fala em gestão e combustível e resíduos e floresta, professor, é uma questão muito difícil de responder. Né? É mesmo muito difícil, mas pronto. Gostaria de responder essas perguntas que eu fiz a vocês, só para a gente começar um bocadinho o debate, que viesse depois algumas perguntas daí, para a gente. Sim, porque, na verdade, como são 4 pessoas em áreas diferentes, devíamos ter aqui 4 horas e não 1 hora de De qualquer maneira, há aqui uma coisa que é muito importante também, que é o equivalente ao caudal ecológico nos rios, que é a existência de material linhoso sobrante, que tem que permanecer no sistema de modo a levar a abrigos de animais, portanto, a manter todo o sistema a funcionar, a decomposição. Se nós tirarmos o combustível todo das florestas, fica aquilo rapado, também não pode ser. Portanto, há aqui um equilíbrio de gestão que tem a ver com isso mesmo, quem gera, como gera, quem sabe gerir e a quem é que entregamos a gestão, não é? Miguel, já agora, na mesma onda, você trabalha em vinha. Aqui o Miguel é um dos nossos professores mais importantes da cultura da vinha. Nós temos professores que transformam o vinho e temos professores que fazem a cultura da vinha. O Miguel é um deles. Hoje em dia, a agricultura moderna, portanto, é extremamente automatizada, é extremamente intensiva, extremamente eficaz, do ponto de vista
do ponto de vista da água, do ponto de vista de fornecer à planta o que ela precisa. Portanto, não há ali desperdícios. E, quando é bem feita, até nem sequer há a grande poluição. Portanto, de facto, é uma coisa extremamente intensiva e eficaz. Mas o meu problema em relação às culturas intensivas, e hoje em dia a expansão da vinha é muito grande, tem a ver também, igual é o problema que eu tenho com os olivais, com os eucaliptos, que é um feito de escala, não é? Ou seja, eu tenho agricultura intensiva e ela é boa e eficaz, mas se eu alargar muito, isto não tem problemas. O que é que me pode dizer sobre isto? A questão da escala, porque nós precisamos de comer, não é? Precisamos de beber, de comer, etc. Portanto, a tendência vai ser aumentar a escala, até porque, de facto... Muito bom dia a todos. Como a professora disse, sou Miguel Costa, estou ligado aqui ao ISA desde 2017, focado mais na parte da viticultura e da horticultura. A professora esqueceu-se da parte da fisiologia vegetal, porque eu vim da fisiologia para a viticultura. Portanto, e é bom compreendermos as plantas para otimizarmos o sistema. Isso, nos nossos alunos, nós às vezes, o próprio processo tão básico, uma transpiração, é preciso enfatizarmos o que é que representa e quão importante é ao longo do curso. Portanto, há coisas básicas da fisiologia que nós não podemos, ecofisiologia, que não podemos esquecer. Outra questão, eu não concordo exatamente com aquilo que a professora disse em dizer que é 100% eficaz. E nós sabemos que, quer o setor agrícola, quer o setor vitícola, quer o setor da horticultura, nós temos explorações com grande heterogeneidade. Temos claramente players a trabalhar já com conhecimento e com sensorização e que permitem otimizar a água, otimizar a gestão do solo, nutrientes, e temos outros, se calhar, que estão... Portanto, nós temos é que tentar fazer com que aqueles que estão menos avançados, e aí, se calhar, as instituições e a academia devem dar esse apoio, e aqui no Instituto temos desenvolvido também trabalhos ligados à sensorização, há questões relacionadas com a gestão do solo. Quando falamos da viticultura e da agricultura, muitas das vezes fala-se muito do problema, olha-se para o céu por causa da água, mas efetivamente a questão, isso foi um produtor que o disse, não é preciso só olharmos para cima, é preciso olharmos para baixo e efetivamente em coisas básicas como uma boa caracterização do solo, quando se faz a implantação de uma vinha ou de um pomar, muitas das vezes isso não é tão valorizado e depois temos erros e perdas de eficiência. Em relação à questão da escala, por exemplo, ao nível da viticultura, e temos conseguido ganhos de produtividade, e se vocês verem as estatísticas da OIV, da International Organization for Wine, temos tido uma diminuição da área mundial, mas com uma manutenção da produção. Portanto, tem havido ganhos claros de eficiência em produtividade hectare. Portanto, nem sempre o expandir é a solução, e se há essa expansão tem que ser bem considerada, não é? Porque ao expandirmos, estamos a expandir, se as culturas forem regadas, também estamos a expandir as necessidades de rega. E é preciso fazer os cálculos, é preciso fazer as métricas. Muitas das vezes, outra coisa que eu acho no nosso setor, o nosso setor não é só produção. O vinho que bebem depende de uma supply chain, não é? E há muitas ineficiências, não só na viticultura, mas nessa supply chain. E o que eu queria também aqui enfatizar, tem havido um esforço, embora às vezes haja notícias que nem sempre a certificação pode ser robusta, mas uma coisa que nós temos notado de contactos com os produtores, dos pequenos e dos maiores, é que ao implementarmos programas de sustentabilidade, como ocorre, por exemplo, no Alentejo, ou agora está o referencial nacional para a vinha e para o vinho, promovido pelo IVV e pela Vini Portugal, obrigamos os produtores a uma auditoria interna, a pensarem o que é que as soluções, ou tentarem otimizar procedimentos. E isso sim, é uma forma de trazermos um maior conhecimento e uma maior quantificação para se otimizar o setor. Não sei se respondi. Eu acho que, tal como no caso da Solange, levantou muitas perguntas. Também estou de acordo, ou seja, eu não estava a dizer que todos os agricultores efetivamente estão já nesse estado final de otimização. Não há dúvida nenhuma que há um caminho a percorrer. Aliás, também seria interessante saber, em termos de metas, qual é a quantidade de agricultores, em que ponto do percurso estão e que esforço é que temos que fazer em termos de país para chegar
a esse nível. Quer dizer, também não acho que haja essa noção, mas pronto. Esse é um aspecto interessante. Agora estou quase hesitante entre as duas outras pessoas, porque com a história do Food Supply Chain, vejo aqui a Anabela, não é? Mas eu estava a pensar a desafiar ali a Joana com os polinizadores e agora os novos polinizadores que transportam produtos bioquímicos para proteger as culturas. Mas pronto, eu vou primeiro aproveitar a Anabela estar aqui mais perto. E, portanto, a Anabela trabalha em novos produtos e transformação de produtos alimentares. Nomeadamente, como é que as algas e vários produtos desse tipo podem ser incorporados em novos alimentos. Ela obrigou-me a comer um gelado de alga. E portanto, pronto, mas as bolachas são boas. O gelado é que... Anabela, minha pergunta, ou seja, nós podemos encontrar muitos produtos novos. Aliás, se eu caminhar na floresta, em Viseu, na casa da minha avó, eu não lembro quando andava na faculdade com o professor, ir para o campo, e eu atirava-se ao chão, escavava um buraco e havia uma raiz que era comestível. Quer dizer, nós estamos rodeados de coisas comestíveis, a verdade é essa. Ou venenosas, mas pronto, tudo bem. Porquê que novos produtos é bom? Porque os antigos já são o que são, não é? E podíamos também falar sobre isso. Mas o que é que faz um novo produto sustentável? Ou seja, porque sustentável, o que é isso, sustentável, não é? O que é que faz um novo produto sustentável? Então, bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui e também agradecer à professora Teresa o convite para estarmos aqui nesta sessão de partilha. Como já referiu, pronto, eu chamo-me Anabela Raimundo e pertenço ao grupo de Engenharia Alimentar e, de facto, todo o meu trabalho tem sido, há 30 anos, trabalhar com o desenvolvimento de novos produtos. Nós, só aqui fazendo um bocadinho o contexto também daquilo que é... A indústria alimentar, que é sempre vista como o mal da fita, etc., não é? Eu estou sempre aqui como advogado do diabo. Nós evoluímos muito neste tempo, nestes últimos 20 anos e mais concretamente nos últimos 10 e então nos últimos 5. Em que sentido? Portanto, nós trabalhávamos muito separados das empresas. Fazíamos aqui muitos desenvolvimentos, sempre fizemos, mas depois andávamos a bater à porta qual era a empresa que teria interesse em fazer a comercialização e a produção. Hoje, nós estamos num cenário completamente diferente, também como resultado da reorganização das fontes de financiamento e, neste momento, a força motriz são as empresas. Nós aqui trabalhamos, eu diria que a maioria do nosso trabalho de investigação é feito diretamente com as empresas, com um tecido empresarial grande e disperso e heterogéneo que nós temos no nosso país, mas é nessa forma de trabalho que nós acreditamos. Porquê? Nós precisamos mudar os nossos hábitos alimentares. Acho que já toda a gente ouviu isso, não sabem muito bem como. E se nós não tivermos com as empresas, vai ser muito mais difícil os produtos chegarem ao mercado. E nós temos metas muito bem definidas. Neste caso, em Portugal, neste momento, nós estamos com um forte investimento do PRR e temos por objetivo até final de 2025 ter no mercado uma série de novos produtos, e estamos a falar das maiores empresas do país, começando pela Sonai, enfim, não vou referir todas, depois vou-me esquecer de uma dezena delas, de colocarmos no mercado produtos novos, mais sustentáveis, produtos que correspondam cada vez mais a estes desafios que se nos apresentam. Nomeadamente o quê? Portanto, nós sabemos que, em termos futuros, vamos ter alguns problemas de escassez alimentar, o preço dos alimentos neste momento já é elevadíssimo, não é? E as empresas estão cada vez mais motivadas em encontrar alternativas. Estamos com um foco muito grande, obviamente, nas alternativas proteicas. Tem sido um foco enorme, não é? Porque, apesar de nós consumirmos excesso de proteína, que é outro aspecto interessante do ponto de vista nutricional, na Europa, claro está, e Portugal também, mas, portanto, as indústrias estão muito à procura dos tais alimentos mais saudáveis e mais sustentáveis. E pegando naquilo que a professora Teresa disse, às vezes nós não precisamos de inventar a roda, porque ela até já foi inventada há muitos anos. E o aproveitamento de produtos, enfim, que estão como raízes, várias ervas que podem ser usadas. Estou-me a lembrar de uma excelente sopa de beldroegas que se come no Alentejo e que é um exemplo de uma planta que deixámos de ter na nossa alimentação, e muitas outras, até as flores neste momento já são comestíveis, são de facto alimentos que nós podemos obter com, digamos, alguma sustentabilidade, que tem um impacto positivo no meio ambiente.
Como foi aqui já referido, portanto, eu tenho trabalhado em algas, começámos a fazer um trabalho em 2000, começámos com esses projetos. Na altura ninguém sabia o que eram microalgas, de onde é que vinham, e isto tem sido um crescimento exponencial, esta área. Nós, neste momento, Portugal posiciona-se como um dos maiores produtores da Europa de microalgas e de uma biomassa de extrema qualidade. Ela está disponível para as indústrias, e está disponível para nós, enquanto consumidores, irmos ao mercado e comprarmos biomassa de microalgas, são várias, que estão aprovadas já para a alimentação humana, e incorporarmos na nossa dieta. Isto parece super simples, se eu agora vos explicasse que, do ponto de vista nutricional, em termos de composição de aminoácidos, em termos de ácidos gordos poliinsaturados, vitaminas, minerais, é uma fonte excelente, mas existe aqui, isto não é assim tão fácil, ou seja, as indústrias têm estado a trabalhar muito com esta biomassa, nós estamos também envolvidos num projeto PRR, que é o Pacto para a Bioeconomia Azul, que envolve 79 parceiros e que tem um compromisso muito grande de levar muito longe este setor das microalgas em Portugal e chegar à casa de cada um, mas há muitas barreiras, e as barreiras passam muito por uma coisa que nós chamamos de neofobia, que é nós temos medo de experimentar coisas novas. Pronto, e eu falo muito isto com as pessoas, porque é preciso ousar, é preciso ter coragem de experimentar novos sabores. Nós temos feito um trabalho muito junto da comunidade, ainda agora há 4 ou 5 meses lançámos um livro de receitas só com microalgas, precisamente para ir mais longe, ir mesmo ao consumidor. Temos várias iniciativas em escolas, etc., porque é preciso passar esta barreira, e esta barreira exige formação. Eu agora podia estar aqui 1 hora a falar dos benefícios das microalgas, mas exige, acima de tudo, experimentação. A professora Teresa não gostou do gelado, mas provavelmente gosta e gostará de muitas outras alternativas. E é preciso não ter medo de experimentar. Nós vamos ter necessidade das microalgas na nossa alimentação, portanto, nós hoje estamos aqui no ano 2024, pode ser que esta mensagem daqui a poucos anos seja já uma realidade, e é preciso o querer experimentar e incluir fontes alternativas na nossa alimentação. Isto é uma coisa do futuro. Não, é do passado. Porque os japoneses, é um exemplo apenas, claro que o consumo de algas no Ocidente e no Oriente não é comparável. Os japoneses, quando tiveram um embargo dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, tiveram uma escassez alimentar profundíssima e ultrapassaram-na graças... Os japoneses comem tudo, eu digo sempre isto porque comem tudo, exploram tudo, não há nada que desperdicem, é uma questão cultural. E, de facto, o consumo de algas nessa altura foi assim o grande input e a grande mudança, porque foi a forma de ir encontrar soluções para a sua alimentação. Eu acho que nós já aprendemos com isso. E então, no Ocidente, nós devíamos já estar-nos a preparar para essa situação, porque vai haver essa escassez, porque até fruto das alterações climáticas, etc. Portanto, eu não respondi bem à pergunta, mas vou rematar rápido, mais 1 minuto, sobre a questão de novos alimentos sustentáveis, não é? As algas são alimentos na mesma, produtos, são outros, mas são também produtos. Pronto, as microalgas, para além dos benefícios todos, têm... A sustentabilidade é food chain ou é o produto em si? Era isso que era mesmo esse ponto. Portanto, as microalgas, por si só, nós olhamos para elas e dizemos, pronto, super sustentáveis, são os seres fotossintéticos mais eficazes do planeta, têm uma taxa de conversão de CO2 em oxigênio brutal, e nós temos uma taxa de conversão muito superior àquela que são as das plantas terrestres. E, portanto, por aí nós temos logo um selo de sustentabilidade e dizemos, ok, é um alimento sustentável. Mas o que a Teresa estava a perguntar era exatamente isso que eu queria focar. Há alimentos sustentáveis? E vocês diriam, sim, as microalgas. Mas é assim, nós não podemos olhar para um alimento e pôr-lhe o rótulo, este é bom, este é mau, no sentido, este é sustentável, o outro é o mau da fita. Porquê? Porque por trás de um alimento está uma vida. Assim como nós temos a nossa história, não é? O alimento também tem uma história. E se eu agora fizesse um exercício e colocasse aqui um bife de vaca produzido com todas as condições de produção sustentável aqui no Alentejo e colocasse ao lado uma porção de soja, não é? E vos perguntasse qual era o alimento mais sustentável, provavelmente muitos de vós iriam dizer a soja. Só que por trás dessa soja nós temos toda uma cadeia de distribuição. A soja vê-se grega para cá chegar, ou seja, ela acaba por vir de países... Nós também já temos produção de soja em Portugal.
mas estou a falar de uma soja, enfim, daquela mais tradicional que nos aparece da Austrália e dos Estados Unidos. E isto chama-se olhar para o alimento como um todo e medir a sua pegada no meio ambiente. Nós hoje falamos de análise de ciclo de vida do produto e tem a ver exatamente com isto. Portanto, eu diria que não podemos só, olhando para o alimento, dizer se ele é ou não é sustentável, porque temos que olhar para a história dele, não é? De onde é que ele vem, como é que foi produzido, que impacto teve em termos da sua produção no meio ambiente e depois qual foi a vida dele até chegar ao nosso prato. Está bem? Portanto, acho que isso foi muito boa essa chamada de atenção, porque nós tendemos a diferenciar os bons e os maus e às vezes essa diferenciação não é assim tão clara. É isso mesmo que era importante salientar, sim. Eu, como pessoa que trabalha em recursos hídricos, estou sempre disposta a comer algas e coisas que diretamente... embora goste de bife também, mas pronto. Bem, mas para além das algas, que de facto tem uma transformação do ponto de vista de biomassa muito boa, em parte não tem tecidos de suporte, não é? E é uma absorção direta de nutrientes convertível em biomassa. Também temos outras áreas de organismos que são muito interessantes. E que estão com problemas, não é? Uma dessas áreas, os insetos. Como nós sabemos, temos uma queda geral das diversidades e quantidades de insetos, que ainda, do ponto de vista da ciência, não está completamente clarificado quais são as causas. Um pouco à semelhança do que aconteceu com os anfíbios antes, ou com certas florestas que também começaram em declínio e que levou um certo tempo até enfim, a ciência descobrir exatamente qual era, geralmente, um complexo de situações que levam a esse declínio. Já antes tínhamos dado conta dos polinizadores. Os polinizadores, que não são só as abelhas, como se calhar sabem, é um grupo vasto de organismos, e está a haver uma data de iniciativas muito grandes do ponto de vista de polinizadores. A Joana Costa trabalha no nosso centro, no Centro de Terra de Coimbra, o CEFE, o Centro de Ecologia Funcional de Coimbra, e ela dedica-se a uma área que eu acho que tem um nome recente e modernaço e muito bonito, que é a saúde das plantas, Plant Health. Portanto, realmente o nome está muito bem conseguido. Não é do CEFE, mas quer dizer, de facto, o CEFE adotou, não é? E isso tem a ver também com os polinizadores. Eu estava aqui a ler uma notícia de umas... E como a Joana trabalha em abelhas e em polinizadores, e eles têm vários projetos de polinizadores europeus e não só. Estava aqui a ler uma notícia engraçada que dizia que as abelhas estavam associadas neste momento a uma tecnologia de vetorização que utiliza polinizadores naturais para distribuir agentes de controle de pragas e fertilizantes diretamente das culturas. Aquilo que a Joana aqui no currículo chama, penso eu, o Crop Optimization Systems. E estas abelhas, que aliás, já existem tentativas nos Estados Unidos de abelhas de robô, não é? Pronto, porque faltam abelhas, é preciso polinizar, não é? E, portanto, já temos uma série de nanoabelhas e microabelhas a polinizar nos Estados Unidos. Mas estas, em concreto, carregam pequenas bandejas de químicos naturais, não é? Que facilitam o controle de pragas. Isto é muito interessante. Implica uma ideia de bioengenharia e de conhecimento do sistema. Às vezes nós brincamos com o sistema ecológico sem perceber muito bem o que é que estamos a fazer. Pronto. Diga-nos um pouco sobre esta ideia engraçada da vetorização das... Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer o convite e estar no vosso paraíso. Eu, em Coimbra, também temos um micro-paraíso, que é o nosso Jardim Botânico, onde está o nosso departamento. Vocês têm aqui um mega-paraíso. Eu sou bióloga e, acima de tudo, nem uma bióloga completa. Eu sou microbióloga, portanto, nem sequer consegui o título completo. E quando me meto aqui com o pessoal da agronomia e floresta, eu sinto-me sempre um bocadinho na boca do lobo. Mas acho que isto é uma ciência, são sinergias e, portanto, nós temos uma visão talvez um pouco diferente do ecossistema e da sustentabilidade. Como a professora Teresa dizia muito bem, nós agora adotámos, não é de agora, é algo que já existe há muitos anos. Eu venho da parte da clínica humana até 2016, depois fiz esta conversão da saúde humana para a saúde das plantas, e nós já sabemos há muito tempo que a saúde em geral é completamente interdependente. Portanto, a saúde humana, a saúde planetária, a saúde ambiental, a saúde dos animais, a saúde das plantas, aquilo que é o conceito de uma só saúde ou de One Health,
que eu acho que é aquilo que vai substituir, ou que deveria substituir, o conceito de sustentabilidade, que está na boca de toda a gente, mas deixou de ter algum significado há algum tempo. Portanto, eu acho que nós temos que trazer esta nova abertura, e a mudança de paradigma e eu, como sou microbióloga, gozo de uns, incluindo cianobactérias, não é? Que também são micro-organismos, não é? Portanto, para mim, são um fascínio e são comuns a todos. E, portanto, eu, ao estudar o microbioma, que é o novo paradigma da questão de plantas, de animais, do ambiente e o nosso, nós conseguimos perceber exatamente que somos todos interligados. E, portanto, eu, ao alterar o microbioma do solo, alterar o microbioma dos nossos alimentos, vou ter um impacto no nosso microbioma e, portanto, na nossa saúde. Ou seja, este para mim é o conceito, é a maneira mais fácil de hoje explicar com essa sustentabilidade e alertar as pessoas que o facto de não tomarem conta dos seus solos, não tomarem conta das suas produções, vai ter um impacto direto na sua saúde. Não é do ambiente, o ambiente também. Mas como hoje somos sempre todos um bocadinho egoístas, quer queiramos, quer não, se eu disser que comerem uma maçã, e há estudos científicos, e nós trabalhamos nesta área, comerem uma maçã produzida em convencional versus uma maçã produzida no abandono enológico, que isto é um termo que eu criei, não é? Ou seja, são aquelas maçãs que não têm tratamento. A diversidade de microbioma é completamente diferente, portanto, há uma seleção quando eu acrescento estes químicos e tem um impacto na minha microbiota. Portanto, eu diminuo a minha microbiota e torno-me mais suscetível a doenças, problemas autoimunes, etc, etc. Portanto, esta, para mim, acho que é a maneira mais fácil hoje em dia de falarmos de sustentabilidade. E vale para a água, vale para os solos, vale para o que quisermos. Em relação ao que me estava a falar, eu trabalho em doenças de plantas e estamos também a alterar o paradigma como vemos as próprias doenças, isto é, não é a doença e não é a planta. Há um novo paradigma de alteração que é chamado da Ana Karenina, que é do livro de Tolstói, em que ele remata assim e diz: todas as famílias felizes são felizes da mesma maneira, cada casa, cada família é infeliz à sua. E, portanto, traz-nos um problema muito grave, ou seja, sempre que eu tenho uma doença, eu tenho um problema único que eu não consigo replicar, e daí que tem sido a nossa grande dificuldade em encontrar métodos e práticas que sirvam one size fit all. Portanto, isto vai ser quase que uma coisa feita à medida. Então, aquilo que nós hoje discutimos, e é para chegar às abelhas, aquilo que nós hoje discutimos é que nós não somos nós, a planta não é a planta é a planta, os seus microbiomas e os genes que lá estão, aquilo que nós chamamos hoje em dia o holobioma. E, portanto, tudo o que eu fizer e conseguir manipular naquele holobioma, eu posso estar a promover ou não a ocorrência de doenças. Portanto, essa promoção pode ser feita não no combate direto à doença, e é isso que nós estamos a andar um bocadinho atrás, mas na promoção da saúde, na promoção da diversidade do ecossistema, na promoção dessa microbioma, e, portanto, permite-lhe criar resiliência quando chega esse organismo patogénico. Como é que isso pode ser feito? Eu às vezes fico muito ansiosa porque é muita coisa ao mesmo tempo, mas depois tenho que respirar fundo, andar para trás e depois temos que analisar caso a caso, porque se olharmos para isto tudo desta visão muito holística, depois não conseguimos concretizar nada. O que se tem feito e é um trabalho quase invisível porque não dá efeitos automáticos, não dá soluções em 2 ou 3 anos, é estudar estes microbiomas e ter milhões de dados, porque só com milhões de dados é que nós conseguimos ter alguma sustentabilidade na informação e perceber o que é que realmente faz falta e não faz e o que é que está ali a fazer. Isso já foi feito para o microbioma humano, nós sabemos quais são alguns organismos que estão relacionados com algumas disbioses, com a obesidade, com a prevalência, por exemplo, de doenças, porque há uma ligação muito grande entre o microbioma intestinal e o cérebro, doenças psicológicas, psiquiátricas, etc. Nós estamos a começar a conseguir descobrir isto para as plantas. Quais são aqueles organismos que devem estar naquele ecossistema para... E é isso que... E depois falta a parte seguinte. Ok, eu sei isto tudo, e como é que eu os lá ponho? E é aí que vêm estas novas ferramentas em que se está a tentar encontrar formas eficazes para não perturbar o resto do ecossistema, de fazer esta entrega o mais específica possível, o mais dirigida possível, através de mini drones, nanodrones, para fazer esta entrega de liver, mas como é óbvio, absolutamente incomportável em termos financeiros uma estratégia dessas para a nossa escala, porque nós somos acima de tudo 80% de nós. Digam-me se estiver errado, porque eu, como digo, não sou... Temos agricultura, e temos agricultura familiar, e portanto não há grande parte dessa. Eu só queria arrematar, porque há uma mudança grande também neste paradigma de uma só saúde, que é voltar às origens. Ou seja, nós esquecemos muito, fomos com muita pressa a querer evoluir, esquecermos como é que se faziam as coisas antigamente, e há uma tendência que vocês conhecem todos melhores que eu, que é a agroecologia,
em que tenta-se encontrar formas de melhorar, e eu trabalho na parte da agroecologia e na saúde do solo. Só para explicar que às vezes não é o facto de ser super eficiente, automatizado, informatizado, que está relacionado com o aumento da saúde e da sustentabilidade. Nós fizemos um trabalho agora aqui com os colegas, a Sara Magalhães, da Nova, em que analisamos a saúde do solo de 40 vezes 2, 80 explorações familiares, que tinham que ter pelo menos 1 hectare de hortícolas e que vendessem nos mercados locais. E foi até hoje o reduto de maior biodiversidade do solo e de saúde do solo que alguma vez encontramos. Foi aceito agora para publicação, só para demonstrar que às vezes não é preciso irmos a correr da microprecisão, que há outras práticas que nós já sabemos e que já aplicamos e que protegem. Portanto, eu acho que não há um caminho, acho que há muitos caminhos e que temos que de alguma forma conseguir encontrar espaços para eles todos e aprender com eles. Sim, essa ideia é boa. Portanto, o conceito de diversidade de caminhos e diversidade de formas de uso que sejam, entre aspas, sustentáveis, ou seja, talvez o contrário, não lesivos, não é? Eu tive a oportunidade no Porto, precisamente, no Encontro de Ciência, de desenvolver a ideia que quando nós produzimos ciência, uma parte de nós produz ciência, e a Anabela talvez seja o exemplo que ela estava a dar, é paradigmático, produz ciência na ligação e na potencialidade que essa ciência tem para um produto comercializável. Isso, por exemplo, acontece na área alimentar, na área eletrónica, em várias áreas. E quando isso acontece, é relativamente simples vermos para que é que serve o nosso produto, como é que ele pode ser depois usado e, quando feito em conjugação com a empresa, o que é que vai acontecer? Porque existe um plano de negócios. Para nós que trabalhamos mais no ecossistema, geralmente o nosso produto é um serviço. Portanto, o que nós fazemos é uma otimização deste todo aquele modelo de previsão, ou definimos qual é o caudal mínimo ou a biomassa mínima que tem que estar na floresta para conseguir garantir isto ou aquilo. E esse serviço não é comercializável, é um bem de todos, mas nem a ciência tem que ser sempre comercializável, uma é, outra não é. O que ela tem que ser é boa, não é? Não pode ser má. E, portanto, eu acho que muitas vezes dá-se uma ênfase a nível europeu e nacional, porque depois é extensivo, ao produto e não ao serviço. E quando, na verdade, uma grande parte de nós que trabalhamos em ciência não trabalha, de facto, em produto, trabalha em serviço. Só completar uma coisa, mas há uma alteração de já estou a baralhar tudo. Há uma alteração de paradigma agora, em que nós temos um projeto muito grande, em que nós já falamos em inovação de processos e de produtos. Nós fazemos inovação de processos e está ao mesmo nível, tem os TRLs todos iguais, à inovação de serviços. Portanto, nós temos é que saber vender-nos, porque ela já existe. Eu, por acaso, estava a pensar nisso. Pois, o mercado é que não está preparado ainda. Certo? O mercado de carbono talvez, mas o mercado do habitat banking e outro ainda não está. Agora, uma outra coisa é o que é a sustentabilidade. Portanto, voltamos sempre um bocado ao conceito do que é a sustentabilidade. Nós temos a noção, todos nós temos, de que a sustentabilidade económica depende da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, isso é evidente, não é? Para nós trabalharmos em áreas ligadas ao ambiente, é óbvio que nós, se esgotarmos a parte ambiental e se não garantirmos a sustentabilidade ambiental, a parte económica vai ressentir-se. Não tem hipótese, não é? Talvez não seja tão evidente para uma parte da economia, mas de facto é assim. Aqui a minha pergunta é a seguinte. A sensação que eu tenho é que há um certo antagonismo entre a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade económica. Ou seja, se eu levo as coisas até ao extremo da sustentabilidade económica, porque no fundo a sustentabilidade económica per si é eu conseguir que o produto dê lucro e que dê lucro ao longo dos tempos para o horizonte 30, 40, 50 anos, vá, uma coisa assim, não é? Por aí, pelo menos, não é? Pelo menos enquanto se está a pensar em injetar financiamento dentro do produto. E, portanto, esse cálculo é feito sobre a capacidade que o produto tem de ser gerado e de dar lucro e de ficar mais ou menos igual o sistema como era antes, ao longo de um universo de 30, 40 ou 50 anos. Mas, se calhar, uma parte desse lucro é afetado por estas necessidades ambientais mínimas, não é? Por um lado, que não estão incorporadas, não estão interiorizadas no processo
de cálculo, por um lado, e, por outro lado, a sensação que eu tenho é que há aqui um fator que ninguém pensa, que é o excesso da população, a continuação da população, do aumento da população, a continuação do aumento da atividade, a continuação do aumento da demanda a nível das cidades e a nível das pessoas, da exigência sobre o que é que querem. Isso é um fator que faz com que, permanentemente, a sustentabilidade ambiental fique comprometida face à sustentabilidade económica, nós sabemos qual é, porque podemos calcular, não é? Miguel, e para todos vocês, e depois passa a assistência, vocês acham que há de ser sempre possível compatibilizar a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade económica? Porque nós precisamos de fazer das duas, não é? Bem, é uma pergunta complexa. O que eu posso dizer, e é uma forma também de promovermos as boas práticas no setor, nomeadamente na viticultura ou mesmo na horticultura. Se conseguirmos provar e demonstrar, e aí precisamos de medir, que há ganhos de eficiência, que se poupa água, ou poupar água, poupa energia, ou poupar água, também poupa fertilizante. Portanto, se nós conseguirmos otimizar, numa perspectiva também de poupar custos, se calhar podemos aumentar a produtividade, minimizando gastos e, portanto, otimizando a sustentabilidade económica. Mas, por exemplo, no setor do vinho, não sei se sabem, mas, por exemplo, no setor do vinho, vocês sabem quanto é que se paga, já agora, se calhar sabem o preço da uva de mesa, mas qual é o preço de quilo de uma uva para vinho? Alguém sabe? Quanto é que se paga por quilo a um produtor? Alguém tem essa noção? Não? Quanto é que se paga? Então, quanto é que pagam pelo quilo de uva no Pingo Doce, que estamos aqui, por exemplo? Alguém sabe? Como diz, desculpe. Muito bem. Seedless, não sei. Ok, pronto. Isso é o mercado. Mas, por exemplo, um produtor, vocês têm variações de 0,35 cêntimos, aqui na zona do Oeste, até 1,20 do Alvarinho. Se virem, às vezes, as promoções, que também as grandes superfícies fazem, e onde vemos vinho a ser vendido a 1,20 €, 1,30 €, vocês estão a ver onde é que está a sustentabilidade, às vezes, económica disto tudo. Portanto, quando se exige também aos produtores que façam alterações, o consumidor e todos nós devemos estar atentos ao esforço que implica ao nível económico, não é? Há setores que se calhar pagam melhor, há produtos, por exemplo, a horticultura em estufa, e nós vemos isso, o esforço dos colegas holandeses que têm também elevados custos por metro quadrado, mas que conseguem ter também produtividades por metro quadrado muito elevadas. Tem high-tech greenhouse. Nós aqui não temos, também não precisamos de high-tech. Ainda temos que adequar estas estruturas às condições climáticas que temos. Não temos que ter estufas de vidro, podemos ter estufas de plástico e otimizadas, não é? Mas é esta parte do económico, professora, que pelo menos para o setor de vinho, ainda por cima que estamos numa fase em que estamos com algum excesso de produção. Portanto, aqui é preciso de equilibrarmos também estas duas coisas. Voltando à questão da fobia, de coisas novas e coisas que já estão implantadas. Por exemplo, lançarmos um vinho de uma touriga monocasta, touriga nacional, o Alvarinho se calhar agora é mais fácil. Comparado com um Sauvignon Blanc ou Chardonnay, é muito mais fácil lançar um Chardonnay do que um touriga nacional. E aí eu já não sei se é só fobia ou novo, mas lá está, há uma marca, há um nome, há um passado, há uma garantia muito mais fácil de vender. Por isso é que, mesmo cá em Portugal, nós temos muitas castas, nós temos cerca de 250 castas autóctones, estamos com castas fantásticas, como o Arinto, a Touriga Nacional, a Touriga Franca, mas os nossos produtores também têm que ter castas universais, como a Syrah, a Chardonnay, a Merlot, a Cabernet Sauvignon. Não é? Isto porquê? Para também responder ao mercado. Mas pronto, era só a questão das FIRPs. Eu vou pegar nessa questão, porque é uma questão que eu ia fazer a todos, mas que já vi que não tenho tempo e, portanto, vou fazê-la à Solange. E que é o seguinte, a gestão de combustível. Já vimos que a gestão de combustível
na floresta e enfim, no suposto da floresta, precisa de uma espécie de caudal ecológico mínimo, ou seja, tem que lá ficar qualquer coisa, não é? O típico 30%, portanto, não se aplica só à estatística, os 30 unidades estatísticas, 30% também costuma ser o que lá deve ficar. Não devia ficar concentrado, também devia ficar, mas é outra história. Mas a nossa propriedade é muito fragmentada, tirando as propriedades grandes que são utilizadas para pasta de papel, de facto o resto é super fragmentado. Papel ou cortiça, o que seja. E, portanto, temos aqui uma questão fundamental, que é, o proprietário, a maior parte dele não tem capacidade para estar a pensar, vou deixar 30% de subbosque, que é para os animais e tal, mas só vou cortar os outros 70%. Eu nem sequer tenho dinheiro para cortar os 70%, quanto mais está a pensar se é 30% ou se é 70%, não é? Por um lado. Por outro lado, eu quando tenho grande superfície, na floresta tipicamente eu tenho grandes superfícies que são basicamente montadas sobre uma lógica de produção de qualquer coisa nessa grande superfície, independentemente das outras superfícies que existam, ou seja, o efeito de escala que eu falava há bocado. Qual é o papel, ou como é que vê o papel do regulador nisto tudo? Quer dizer, em tudo quanto nós temos aqui, temos uma atividade, quer seja serviço, quer seja produto, temos uma atividade privada, empresarial, e depois temos uma administração. Falámos dos serviços, não é? Portanto, tem que haver aqui uma coordenação entre o regulador, não é? A administração pública, vamos chamar assim, pode ser pública ou pode ser regulador. As duas são diferentes, não sei se sabem a diferença entre eles. Mas, quer dizer, tendo em conta que a propriedade é altamente fracionada, como é que vê a gestão de combustível e o papel do regulador nisto tudo? Nossa, são várias questões e, mais uma vez, a professora nos coloca na posição de que os investigadores nunca conseguem responder nada, mas muitas vezes são muitas perguntas e perguntas que muitas vezes não fazem parte da nossa área da investigação propriamente dita. Mas, como formadores de opiniões, temos que dá-la, seja errada ou não, né? Em questão do regulador, a gente tem que ter duas outras questões também, que a gente está falando de combustível, de resíduo, do que propriamente nós estamos falando, né? Quando a gente está falando de uma Navigator, de empresas onde tem uma boa gestão, fazem as podas, recolhem os resíduos, levam para onde tem toda uma cadeia fechada. Essas grandes empresas provavelmente não têm o problema do que fazer com resíduo. Por quê? Gere bem a sua floresta, consegue, depois de tirar dali, transportar, como o professor estava falando. Sabem quanto custa fazer essa gestão do terreno, o pequeno produtor pagar, deixar a dele do lado, depois até ele chegar ao produto final, onde eu possa transformá-lo em pellets ou em carvão, seja o que for, é um custo muito grande. Muitas vezes o produtor pensa, eu não tenho dinheiro nem para fazer a recolha, muito menos para o transporte. Vou contratar uma transportadora. Essa transportadora faz o cálculo da quantidade e qualidade de resíduo que ele tem ali e pensa, vale a pena? Eu vou ter, para quem vender, pouquinho, assim como a professora falou, fragmentado? Então, esse que é também um grande problema. E daí, só fugindo um pouco, né, dessa pergunta que a professora falou, o que eu acho que tem que ter aqui é uma união e um olhar do governo para os menores, para o que é desfragmentado tentar ser fragmentado. Onde podemos ter um exemplo, um ecoponto, onde poderíamos, todos esses pequenos produtores da beira, por exemplo, levar esses resíduos. Esses resíduos seriam qualificados, quantificados, depois levados para as centrais elétricas e para o devido uso, o uso final dele, né? Então, eu acho que aí o governo também tem que entrar um pouco nessa parte do regulador, né? E o governo tem que fazer as leis e depois também ajudar essas pessoas a implementá-las, né? E tentar desfragmentar. Hoje, eu, como investigadora de um produto final, tentar
substituir, né, o combustível fóssil pelos pellets, pelos briquettes, que são, não sei aqui se alguém já ouviu falar, né, nesse tipo de produto, que são produtos que podem ser feitos com a floresta plantada, cortar simplesmente para fazer, mas são produtos que podem ser feitos com resíduos. Resíduos esses de pequenos produtores, resíduos esses de podas da cidade. No entanto, temos que ter alguém que junte, que agregue todas as pessoas para depois poder fazer esse produto final. Hoje o governo fala, não, vamos substituir as caldeiras por briquettes, por pellets. Só quem consegue fazer isso são os grandes produtores. Esse já tem me fugiu a palavra, tem plantações suficientes e material suficiente para começar a cadeia e terminar. E os pequenos? Eu estou falando aqui de resíduos só de florestas, a gente fala só, mas tem o resíduo da indústria madeireira, da indústria mobiliária. Enfim, temos uma cadeia de resíduos que é infinito para poder transformá-lo. Então, assim, é muito complexo. Tínhamos aqui que dar até uma aula do que vem a ser cada produto desse, para depois fazer esse estudo dessa agregação de pessoas. Desculpa. Obrigado. Em complemento àquilo que está-se a dizer, por exemplo, se considerarem também no setor da horticultura e mesmo da viticultura e de pomares, a questão dos resíduos. A questão dos resíduos, por exemplo, de plástico, a recolha... É só para complementar. A questão da reciclagem e de valorização de resíduos passa muito por aquilo que a Solange referiu. Se não estivermos, por exemplo, a questão da ideia de um cluster ligado à parte da indústria florestal, mas também à parte da horticultura. Por exemplo, quem tentou fazer, e não sei qual é mas tem trabalhado nisso, é a EDIA com um projeto chamado URSA, onde tentaram, na zona do Alqueva, combinar todos os resíduos de cariz orgânico, de maneira a que se otimize este processo de transformação e que depois se venha reutilizar esses resíduos nas mesmas explorações. Portanto, essa questão da tal circularidade também é uma questão que pode trazer sustentabilidade ou minimizar a insustentabilidade. Esta questão da logística e dos custos também é muito importante. E juro que é só mais um minuto. E o professor Miguel falou uma coisa muito importante. Nós, da Florestas, andamos, principalmente em resíduos, andamos muito juntos, porque os resíduos que temos da vinha, de outras culturas, podem ser feitos pellets e briquettes também para sustentar caldeiras e transformar isso em energia elétrica ou térmica, né? Só que não há essa junção, não há essa vontade, às vezes, e dinheiro, né? Sim, estou a conseguir retirar os investigadores do espaço de conforto, que era o que eu queria. A questão, para nós, nós quando vamos a algum pomar, alguma vinha, algum que tem problemas fitossanitários, são as podas, e nós dizemos sempre, não pode ficar nada na produção, tem que remover o material, e eles dizem, então, e vai para onde? Então mas isto há 10 anos... Eu, há 10 anos, estive na gênese da BLC3, da Central de Biomassa de Oliveira do Hospital. Aqui a teoria seria recolha de todos os resíduos para te juntar ali. Não funciona 10 anos depois. Portanto, não é preciso inventar a roda. É só preciso alguém implementar e perguntar às pessoas que sabem fazer. Isto é um não assunto para mim. Porquê? Porque todos nós sabemos como se resolve, é só haver interesse político e organização para o fazer. No Fundão, que é a área onde eu trabalho muito, a própria Câmara, porque tem tantos produtores de prunos que precisam de pêssego, cereja, etc., da Cova da Beira. Tem tantos que chegaram à conclusão que era a própria Câmara, vejam onde que em vez de fazerem uma associação de produtores, que era o que havia, ou uma cooperativa, é a Câmara que recolhe e cria uma pequena central de biomassa para saber o que fazer aos produtos que estão contaminados e que é obrigatório tirar dos pomares. Agora posso também... Teresa, desculpe, mas se calhar já estamos a passar à fase seguinte. Não, só pegando um pouco também no que o Miguel disse relativamente, é que o Miguel falou destes aspectos e a Solange relacionados à parte das florestas, etc., mas na indústria alimentar é exatamente a mesma coisa, o paradigma é exatamente o mesmo, ou seja, nós temos que rapidamente levar a sério a questão da circularidade, e isso passa ao longo de toda a cadeia. Começa no campo, onde há exemplos, aquilo que estavas a dizer, nós temos, por exemplo, trabalhamos aqui muito com tomate verde, tomate indústria verde, que é uma parte muito significativa da produção do tomate,
porque para a indústria o tomate tem que ir com um determinado estado de maturação e cerca de 30% fica no campo. E isto é um problema ambiental grave, porque as empresas, pronto, os produtores, o que é que eles vão de fazer aquilo? Fica ali, sei lá, uns fazem umas coisas, outras, enfim. Há várias práticas e é preciso criar estruturas. O nosso projeto foi muito pegar nesse tomate verde e encontrar uma forma de o valorizar e voltar a incorporá-lo na cadeia de valor, não é? Na cadeia da produção de tomate, foi através da utilização de técnicas de fermentação que permitiram obter um produto que depois várias indústrias podem incorporar como matéria-prima para os seus produtos. Pronto, isto é um exemplo, mas eu podia dar aqui 20 mil exemplos ao longo da cadeia. E esta questão da associação, tu falaste dos clusters, e eu acho que tem mesmo que ser por aí, e queria deixar esta nota. Nós, na indústria alimentar, temos a Portugal Foods, que é o cluster da indústria alimentar, que agrega universidades, centros de investigação e muitas empresas, desde as maiores às mais pequeninas, ao pequenino produtor. E temos estado, portanto, é uma instituição, nós já vamos completar 20 anos de insistência, existe, de facto, já tem um rastro muito grande, um trabalho muito grande feito com a comunidade, mas muito com as empresas. E neste momento eu vou dar este exemplo porque acho que é importante saber que nós estamos a fazer esse trabalho a nível da produção agroalimentar no nosso país. E como? Estamos a criar um roteiro para a descarbonização da indústria. E porquê é que sentimos esta necessidade? E vai ao encontro da pergunta inicial da Teresa, que era para todos. A sustentabilidade paga-se. Isto é uma coisa que tem que ser clara. A sustentabilidade, estamos aqui, lançou-nos o desafio de pensar na sustentabilidade financeira e ambiental. A sustentabilidade paga-se. E temos dois lados. A indústria tem que ser sustentável porque tem que ser, porque lhe é exigido e porque tem metas para cumprir até 2050. E tem que fazer qualquer coisa para reduzir os consumos de água, reduzir os consumos energéticos e ter processos que tenham menor impacto na emissão de gases com efeito de estufa. Mas não vai perder dinheiro. Não há ilusões. As empresas existem para ganhar dinheiro, sempre. Do outro lado temos o consumidor, que só quer produtos sustentáveis, mas não está disposto a pagar por eles. Existe um estudo recente feito pela Innova Market Insight, no mercado português é inferior a 5% as pessoas que estão dispostas a dar mais 1 cêntimo por uma bolacha que seja de produção sustentável e tal. Nós aqui estamos num ecossistema de pessoas que têm alguma afinidade para a sustentabilidade, mas isto é uma minoria. A maior parte do consumidor tem dificuldade em comprar alimento. Isto é uma realidade e vai ter cada vez mais. A sustentabilidade, ok, se eu tiver 2 produtos em que um tem ali associado alguma sustentabilidade e o outro não, e for o mesmo preço, eu se calhar escolho o mais sustentável, não tenho dúvida disso, mas não vou pagar mais por isso. Isto é uma questão que nós não nos podemos esquecer nesta dicotomia da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade financeira. Só para resumir, e porque já estou a responder à segunda pergunta e também já fica feito, este roteiro que eu vos estava a falar, que aliás já existem 15 exemplos por todo o mundo e nós contamos ter o nosso, temos que ter até final de 2025, passou precisamente por pensarmos neste paradoxo e fazer qualquer coisa pelas nossas empresas. E em que é que isto se baseia? E voltamos aqui à questão das políticas públicas, etc. Nós estamos a fazer este trabalho, é um trabalho gigante também financiado pelo PRR, que está a elencar um conjunto de medidas, um conjunto de intervenções que podem ser feitas ao longo da cadeia alimentar, desde a produção, mas muito na área transformadora, em que são medidas gerais, que têm a ver com consumos de água, gestão da eficiência dessa água, práticas para reduzir os consumos energéticos, etc. Mas depois existe um estudo por fileira. Ou seja, por exemplo, eu estou a trabalhar na fileira dos cereais, dos produtos de panificação, que práticas, que coisas novas é que uma pessoa que tem uma empresa de panificação pode levar a cabo, que sejam mais sustentáveis, que permitam... Há muitos processos, sei lá, estou-me a lembrar da secagem solar, em que no nosso país vai ter que crescer, não é? A secagem dos produtos, há secadores solares já de elevada eficiência, etc. Mas às vezes os industriais nem conhecem, ou acham que isso, mas isso vou ter um custo de investimento tão grande, quando é que eu vou recuperar isso? E o nosso papel com este roteiro para a descarbonização é mostrar que há medidas gerais e estão lá bem especificadas e como é que se faz, etc. E depois medidas específicas para que os nossos industriais possam, de facto, investir na sustentabilidade já com o tal plano de negócio que não é feito em detalhe, mas já percebendo que aquilo pode-lhes trazer algum retorno. E atenção que o retorno não é só ser uma empresa conotada, com boas práticas ambientais. O retorno tem mesmo que ser financeiro.
As empresas têm que ter a certeza que, ao investir nestas novas metodologias, de novos processos tecnológicos, novos processos de trabalho, vão ter retorno financeiro. E isto é difícil, é um trabalho difícil, mas é possível. E por isso, o associativismo, os clusters, etc., neste caso é a Portugal Foods, mas também é a Inove Cluster, que estamos a trabalhar numa parceria, são absolutamente fundamentais. E se não for por aí, o produtor industrial na área alimentar, nós temos empresas com 4, 5 pessoas, com 10 pessoas, completamente familiares. Não, esses não conseguem, não há hipótese, não é? Pronto, era isto. Bom, eu acho que conseguiu o que queria, que era um pouco, como eu estava a dizer, trazer os investigadores para as suas opiniões pessoais e soluções, não é? Mas também conseguiu uma outra coisa, que é a ideia de que uma parte da academia não se dedica apenas a estudos, não serve para nada, mas sim, de facto, conhece o mundo real. Portanto, efetivamente conhece o mundo real. Não são só papers, exato. Embora os papers sejam aquilo pelos quais nós depois progredimos na carreira, não é? Portanto, estando nós já praticamente no final, que é só uma hora, eu se calhar abriria aqui a 3 perguntas, 3, 4, algumas perguntas. Uma parte das pessoas vai ser essencialmente fora desta área mais académica que estamos a falar, mas com algum conhecimento, nem que seja porque gostam de ler sobre estes assuntos, etc. Outra parte são pessoas mais urbanas e que não têm ligações com o campo, ou que seja, façam as perguntas. Duarte, você é também investigador, não é? Que perguntas é que tem para aí fazer? Sim, mas eu acho que... Posso passar a outra? Não. A minha pergunta também tem a ver com... Não é tanto com a investigação, mas o papel da educação. O papel que a educação vai ter de ter daqui para a frente. Os modelos têm de mudar, os consumos têm de mudar, e eu acho que um dos grandes problemas é isso. Já se falaram bastante bem todos sobre isso. Acho que falta bastante uma mudança nessa parte da educação para o futuro. Somos muito consumistas, cada vez mais consumistas, e a produção, o planeta não consegue esta produção. Façamos o que fizermos, não vamos conseguir com tanto consumo. E era lançar um bocadinho também para falar sobre isso. Sim, tem toda a razão. A parte da educação. Tem toda a razão. Alguma pergunta aqui ao pessoal? Bom dia. Muito obrigada, muito interessante tudo. Quanto à biomassa das microalgas, isto é feito só em laboratório, é feito no mar e em que zonas em Portugal? Mas 2 ou 3 perguntas, sim, se houver mais. Tem ali, Paulo, aqui. Eu, na verdade, tenho 2 perguntas, mas pronto, não sei quem vai dar para responder. Tendo-se falado na parte que a eficácia da agricultura não chega a toda a gente. Então, como é que se poderia fazer essa mudança? Como é que se podia chegar a essas pessoas e ajudá-las? Porque nem toda a gente tem esses meios. E essa, se calhar, é mais simples. Nós estamos numa loja, ok, é sustentável. Mas também as coisas que dizem, é bio, como é que se tem a certeza que o produto é aquilo que diz ser? Vá. Aqui à frente também? Aqui também. Sim. Olá, eu sou agricultor e produzo em modo biológico no Fundão e ando a tentar desenvolver o meu projeto de forma mais sustentável e ando a olhar muito para o solo, para a microbiologia do solo, mas a minha dificuldade são as análises, que são caríssimas. Há alguma forma de eu, produtor pequenino, poder avançar mais sobre isso? É uma boa pergunta, sim. Mais alguém ou ficamos sim, talvez mais uma pergunta. Essa do solo é bastante pertinente, de facto.
Eu acho muito interessante, embora não seja desta área, não é? Eu sou de outra área, mas acho muito interessante e gosto de ver e de ver documentários sobre isso. Mas duas questões. Uma, eu sei que há países onde as pessoas já produzem as suas próprias coisas, mesmo em casa, e, portanto, isto se calhar seria uma solução. Outra coisa, o problema da água. A reciclagem da água, se calhar se mudássemos de mentalidade, mesmo nas nossas casas, se a água fosse reaproveitada, se calhar as coisas mudavam um bocadinho. Não digo que mudassem muito, mas pronto, são duas dicas. Eu não sou da área, como digo, não. Oh, estou muito contente. Uma pergunta para mim. Portanto, questão de marinha e também de certificação. Havia aqui uma questão de certificação. Como é que nós temos a certeza do que é que aquilo quer dizer? Quando, na verdade, nós sabemos que uma parte da informação não está errada, está enviesada para as pessoas comprarem, não é? Pronto. Eu tenho que responder ali. Vou tentar então responder às 3 questões e depois para os colegas. Sim, porque há aquela também da educação que eu queria comentar um bocadinho, que é muito importante. Vou tentar ser rápida. Começando aqui por aspectos muito práticos que têm a ver com a produção de microalgas, eu achei muito interessante a sua questão e é um defeito meu porque parte do princípio que toda a gente sabe como é que se produzem microalgas. E uma vez tive aqui uns alunos do secundário e um perguntou-me, então, mas se vocês usam essas microalgas todas, estão a tirá-las do mar, que as algas são o alimento. Pronto, e tem toda a razão, mal explicado. É assim, nós o que estas empresas fazem é colhida uma amostra da microalga, não é? Do meio, que tem lá as microalgas, são-lhes dadas condições de crescimento que passam primeiro em frascos pequenos, vamos chamar assim, e depois vão crescendo de escala, não é? Vão crescendo com meios ricos para esses micro-organismos e depois as produções são feitas em larga escala em terra. Portanto, não são feitas no mar, são feitas em larga escala, com tubos, normalmente são reatores tubulares, sistemas tubulares muito grandes, com uma elevada eficácia e que permitem uma colheita muito regular ao longo do dia. Pronto, isto era o que eu... Mas também lhe vou dizer que já há pessoas que produzem em casa. Por exemplo, em França, nós neste momento devemos estar a chegar às 200 quintas de produção, essencialmente de spirulina, mas nós em Portugal também temos no Algarve, temos em Torres Vedras, temos em Tomar, vários produtores que fazem em casa. Dizer-lhe também que esta água é toda ela reciclada, a propósito do que foi falado, e que estas empresas normalmente são instaladas em zonas onde a terra não é terra arável, porque isto não precisa de terra, não é? São essas estruturas, não sei se conhece Porto Santo, em Porto Santo há uma grande estrutura, e aqui em Pataias também, e no Algarve também, ali na zona de Faro. Pronto, ficou esclarecido. Não estamos a tirar nada ao mar, antes pelo contrário, estamos a conseguir aliviar a pressão que tem sido feita sobre os recursos terrestres, porque o consumo de algas também permite isto, aliviar a pressão sobre os recursos terrestres. Não sei se foi claro. Pode ser água doce ou pode ser água salgada, é indiferente. Se ela for doce, temos que lhe adicionar sal. Se ela for salgada, temos que adaptar, porque há determinadas coisas... Às vezes é mais fácil doce e juntar sal, mas as duas coisas são possíveis. Está bem? Muito obrigada. Passar ali na questão da educação, só dizer que isso é um ponto absolutamente fundamental, que eu tentei também falar nisso, e chamar, por exemplo, coisas tão simples como, e é na nossa casa também, é ao longo da cadeia, mas depois no consumidor final. Se nós pensarmos que, com este problema todo, de custos, de fome, etc., por ano, nós desperdiçamos 1 milhão de toneladas de alimento, e isto é um número assustador, 1 milhão de toneladas de alimento, e que mais de 30%, os estudos apontam entre os 35% e os 40%, são feitos em nossa casa, isto é um mau negócio, porque a gente compra e depois deita fora, simplesmente porque muitas vezes não há formação de como gerir um frigorífico, como gerir prazos de validade, como aproveitar sobras, coisas básicas. Isto é educação. E é a educação que pode ter aqui um contributo muito mensurável. 1 milhão de toneladas de alimento deitado fora é imenso. É brutal, ao longo da cadeia. Mas 40% nas nossas casas. Portanto, a formação, não chegamos lá. Rapidamente, a questão da rotulagem. Sim, a questão da rotulagem. Isso é assim, se quiser trabalhar nessa área, ainda tem muito trabalho para fazer, está bem? Porque não é fácil. Na Europa, por todo o mundo, estamos a tentar, eu não, que não trabalho muito nisso, mas estamos a tentar criar uma coisa do género, um Nutri-Score. Não sei se conhece o Nutri-Score.
que há quem seja contra e a favor. Eu, por exemplo, pronto, em Portugal nós não somos obrigados a ter o Nutri-Score, mas em alguns países da Europa já existe obrigatoriedade ou forte recomendação, que é nós termos um indicador, um barómetro, não é? No Nutri-Score temos o barómetro nutricional, não é? Se é classe A, B ou C, e nos alimentos também, mas é na sustentabilidade também. Existem já sinalizadores, tipo semáforo desses, mas são sistemas sempre muito falíveis, até por aquilo que eu disse anteriormente. Por exemplo, a mesma bolacha comercializada em Portugal ou ela comercializada nos Estados Unidos pode passar de categoria. Se ela for produzida nos Estados Unidos, vai ser mais sustentável lá. Certo? Estão-me a fazer entender. Portanto, não é fácil, não há consenso e isso era o ideal. Espero que aconteça. Obrigada. Se quiser falar no sol. Eu queria que ela falasse de sol, mas... Não, em relação ao senhor que falou das análises, realmente é uma coisa que nós, na academia, também temos problemas, porque muitas vezes nós temos análises que não conseguimos fazer na academia. Precisamos de outros colegas, ou de uma empresa, então, e é muito caro, porque essas análises vêm dinheiro de projeto. Se não tendo projeto, ou o projeto sendo direcionado o dinheiro para outras coisas, acabam não tendo. Mais uma sugestão que eu posso dar, geralmente, ou os florestais, ou os agrônomos, ou outras áreas, têm algumas associações, ou associações de produtores. Muitas vezes, essas associações têm pessoas da academia, em que pode te ajudar, ou a fazer um preço mais barato, ou colaborar de alguma forma. O que o senhor está produzindo? Vamos lá ver. Será que eu também tenho interesse aqui na academia? E essas análises podem ser feitas por nós ou por alguém do nosso grupo de investigação de uma forma de troca. Porque eu também preciso saber o que acontece no campo. Você é a minha empresa. Muitas vezes a gente fala das grandes empresas. Um produtor, para mim, é uma grande empresa, ou seja, ele pequeno ou grande, porque é do seu produto, é dali que a gente vai vender, é a qualidade. Você precisa de analisar, né? Então, claro. Que todos podem imaginar. E, ainda por cima, tentamos que fazer com um mínimo de inputs que venham de fora, não é? Claro. E eu começo a perceber, já faço isto há 15 anos, avelãs e mirtilos, e começo a perceber que os fungicidas tradicionais, os cobras e assim, cada vez me deixam tomar mais doente. E a partir do momento que eu deixei de fazer tantas podas, de aplicar tanta coisa e nunca apliquei muito, porque sempre foi em modo biológico, mas podia fazer, e era a única coisa que eu conhecia, porque eu não sou engenheiro agrónomo, sou engenheiro do ambiente. Só quero falar da educação, rapidinho. Mas comecei a perceber que comecei a ter melhores resultados. E a produtividade também boa, ou seja, eu acredito que a sustentabilidade económica pode ser possível com a sustentabilidade ambiental, perfeitamente. Mas precisamos destas ferramentas. Eu preciso saber se aquilo que estou a fazer está bem. E eu agora paguei uma análise, foram na verdade 2 amostras de solo, paguei 490 euros para fazer, para obter um relatório de microbiologia do solo. Sim, é desanimador, né? Que patogénicos é que eu lá tenho, os xanthomonas que lá, se é xanthomonas que não é, e se aquilo que eu estou a tentar corrigir, se aquilo que eu estou a tentar implementar está a fazer efeito. Ou seja, para o ano, eu que tenho 5 hectares de avelã e sou um pequeno agricultor que trabalho sozinho, vou ter que pagar mais 500 euros de amostras, de análise, para saber se aquilo que fiz bem. Mas eu precisava fazer muito mais amostras para o meu tempo. Sim. E só corrigindo, muitas vezes a gente procura grandes laboratórios aí fora e está tudo certo, as grandes empresas. Mas dentro das universidades nós temos pequenos laboratórios que também estão acreditados e que podem fazer isso, às vezes, de um preço mais barato, ou, como eu te disse, às vezes em troca, porque nós também temos reagentes, pessoas que trabalham, enfim, né? Ainda não paguei. Sim. Sim, é. E só em relação, muito rapidamente, ao Duarte, que falou da educação, era uma coisa que eu ia falar aqui. Hoje em dia, nós não conseguimos nada sem chegar aos jovens que estão aqui.
né? Então, como é que a gente chega através de vocês? Não é só o Instagram, TikTok, eu acredito que nas escolas, né? Então, eu acho que sim. Começar por base, um programa de cidadania, um programa realmente explicar o que é sustentabilidade, o que eu ganho, o que a gente ganha, o que o planeta ganha. Coisas atrás, né? O que aconteceu? Eu acho que conseguimos também chegar, tem aqui a Ana, que faz um grande trabalho com as pessoas mais jovens nas escolas, levar a academia para a escola também, ou os produtores. Eu acho que nós também temos que começar a dar nomes aos bois, a identificar, a pedir ajuda com os próprios professores dentro da escola, dentro de cada disciplina deles, o que a gente pode falar sobre sustentabilidade, sobre bem-estar, sobre ajudar o outro, que eu acho que a gente só caminha assim, juntos, né? Não querendo ser do contra, mas que normalmente sou, eu também tinha essa visão, que era... E depois, um dia, estava a discutir com alguém que me disse, não, vocês lembram-se que os meninos aprendem todos a reciclar na escola? Sabem qual é a percentagem de impacto da reciclagem em Portugal? Quantos? 8%. E, portanto, não é só isso. Isso até pode ser, mas isso é florinhas. É preciso... Não é isso que eu estou a dizer. A mudança tem que ser uma mudança de paradigma acompanhada por políticas públicas que, de uma forma integrada, mudem a nossa maneira de ver as coisas. Não pode ser atividades ad hoc, coisas ad hoc nada. E isso é o que nós não temos. É preciso programas de escola, é preciso que as pessoas tenham dinheiro para poder fazer escolhas. Quem não tem dinheiro não escolhe, compra o mais barato, ponto. E, portanto, enquanto as coisas mais saudáveis forem as mais caras, nós até podemos querer ir, mas não estamos a potenciar a sustentabilidade e mais. Eu acho que comer sustentável, comer melhor, comer de forma como nós fazíamos, e já há muitas ideias de como é que o devemos fazer, liberta o Sistema Nacional de Saúde, a longo prazo temos menos pessoas internadas, a longo prazo temos pessoas com menos doenças crónicas, portanto é uma questão só de fazer contas. E as contas fazem com que, mais vale, de alguma forma, e o tal score, que pode ser até de carbono, que nos ajuda, por exemplo, nós estamos internamente a competir com maçã que vem de Espanha, maçã que vem, kiwis que vêm do Chile, da Nova Zelândia, e chegam cá ao mesmo preço que os nossos ali da kiwi fruit. Não pode, quer dizer, eles têm uma pegada de carbono que tinha que ser paga e nós não fazemos esse cálculo. Portanto, eu acho que tudo isso faz sentido, mas nós podemos andar a pôr paninhos quentes enquanto não for qualquer coisa absolutamente estruturada. Nós até podemos fazer o nosso, e nós já tentámos com a professora Helena, candidatámos um collab chamado Choice, que era exatamente para dar a oportunidade às pessoas de poderem decidir. Mas poder decidir implica poder económico. Literacia, e até as pessoas até podem ter literacia, mas se não tiverem esse poder económico nunca vão poder fazer escolhas sustentáveis. E há pessoas que eu tenho a certeza que sofrem, porque sabem que não estão a fazer as escolhas corretas, mas é aquilo que podem... enquanto não mudarmos esta maneira de ver a questão, continuamos a não tocar na ferida, eu acho. Vou só falar do solo. Tivemos um projeto muito grande na região, com a APISES, com a APIM, etc., com o CATA, e eu eu percebo o problema dos agricultores, e mais uma vez podem-me atirar pedras, depois também vou para Coimbra, portanto não há problema. É preciso fazer investimentos. Qualquer empresa, para saber as suas coisas, tem que fazer investimentos e custa-lhe. E, portanto, fazer 400 ou 500 euros de análises para manter a produtividade e saber como é que as coisas estão a correr, não parece que seja um investimento muito grande se realmente conseguir interpretar. O difícil até agora era as pessoas saberem que análises fazer e o que fazer com os resultados. Isto está associado a quê? E vou outra vez ser completamente não política, ao completo desinvestimento do Ministério da Agricultura de apoio aos seus funcionários, aos seus produtores. Quem é que vos aconselha? Quem vos vende os produtos fitofármacos? É o mesmo que eu, tenho uma dor de garganta e não vou ao médico, vou à farmácia. O que é que estão à espera? Pronto, portanto, esta falta de ligação e de apoio, portanto, eu sei que vocês sentem-se abandonados. Porquê? Porque fazem análise e estão empiricamente a tentar perceber se é aquilo que eu estou a fazer que vai ter efeito. Fazer 4 ou 5 análises, como é óbvio. Claro que sim. Nós fizemos isso para a cultura da cereja, para a cultura do pêssego na Cova da Beira, exatamente para diminuir os inputs, porque os fungicidas deixaram de fazer efeito. Como é óbvio, cada vez temos menos moléculas, são de largo espectro, tenho que pôr mais vezes aquela que tem menos impacto naquilo que eu quero, melhor, tem mais impacto na biodiversidade e menos impacto no meu patógeno. Portanto, eu estou permanentemente a aplicar coisas.
É preciso criar formas de aumentar a biodiversidade associada para termos antagonistas, biocontrolos, ou para não ser homogéneo e chegar o patógeno e conseguir... E, portanto, tudo o que seja aumentar a diversidade, intercroppings, faunas auxiliares, etc., é bem-vindo nestes pomares. Olhem, estamos a terminar, mas eu acho que a gente chegou exatamente onde eu queria. Ou seja, nós conhecemos muito, sabemos muita coisa e há uma panóplia perfeitamente esmagadora de possibilidades em termos de ações, terreno, educação, à nossa disponibilidade. Há uma espécie de cookbook brutal de conhecimentos e de possibilidades à nossa... E para não chamar da minha sardinha, não é? Usando ali a história dos recursos hídricos, a mesma coisa para os recursos hídricos. A água é, tanto como o sol, digamos, os dois grandes fatores nevrálgicos dos próximos tempos. E nós sabemos imenso de água, sabemos como é que se poupa água, como é que se faz para usar água residual, como é que se poupa água em casa, como é que não sei. E, no entanto, não conseguimos fazer. E, portanto, isto aplica-se a quase todas as áreas ambientais, quase todas. Não é? Há aqui uma necessidade, e não é só a questão de os académicos estão não sei onde, sabem tudo, mas não passam, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Portanto, isto, aparentemente, o que há aqui é uma incapacidade da sociedade de se organizar. Nós podemos depois pôr a tónica no eles, o governo, ou eles, não sei o quê. Não sei se é só eles, nós tentamos sempre arranjar um bode expiatório. Não há dúvida nenhuma que os serviços agrários foram quase desmantelados a nível regional. Eu posso dizer a mesma coisa do setor da água, conheço bem. O setor da água foi quase desmantelado a nível regional. Não sei se é um problema da necessidade dessa regionalização e transmissão de conhecimento técnico, pode ser. Não sei se é uma insensibilidade das cúpulas centrais em relação digamos, depois ao terreno, pode ser também, mas não há dúvida que o que se calhar faz com que o problema assuma esta dimensão neste momento é precisamente a dimensão do problema, ou seja, a quantidade de pessoas e a quantidade de ações e a quantidade de necessidades aumentou exponencialmente, não é? E para dizer a verdade, estamos todos um bocado neste impasse. Se falarmos em termos académicos, em termos científicos, publicações, estamos neste impasse, é o que a gente diz nas publicações. Quando vamos ao terreno, os agricultores, as associações, eu também lido com eles na parte da rega e da parte de recursos hídricos, dizem a mesma coisa. Nós queremos fazer isto, mas não temos a estrutura legislativa ou a estrutura de apoio, ou a estrutura... Estou-me a lembrar, por exemplo, das várias normas da PAC que não propiciam a boa gestão ambiental, por exemplo, enquanto deviam fazê-lo, não é? E, portanto, como é que nós lidamos? Dá a impressão que crescemos de uma forma desmesurada e a organização social, a organização administrativa e a organização que acompanha esse crescimento não nos acompanha nesse crescimento. E, portanto, isto e não é português. O português é particularmente grave porque a gente somos uns organizados de caraças, não é? Mas é geral, não é? É de facto geral. Portanto, como é que nós ultrapassamos isto? Não vai ser, ninguém vai conseguir neste debate chegar lá, não é? Eu gostava de lá chegar, não é? Não sei se decompomos o problema e depois tentamos que a nível parcial seja resolvido, não é? Mas esta mensagem é de facto a mensagem. Pá, eu não me dava espécies que eles estão bem, pá. Boa. De facto é isto, não é? É isto. Portanto, cabe a qualquer de nós ter esta noção que estamos desfasados entre aquilo que necessitamos e aquilo que conseguimos fazer e tentar, dentro das várias capacidades e possibilidades que temos, no seu pequeno espaço de influência que possa ter, desde cultivar a hortinha em casa até votar na administração que se acha que é mais correta, regionalmente ou legalmente ou não, associativismo, o que seja, tentar preencher este gap entre a crescente necessidades e digamos, o ficarmos para trás na capacidade organizativa da resposta a essas necessidades. Uma última coisa, não vou demorar. Em relação à certificação, uma coisa é certificação e depois é o greenwashing, que também temos que estar, como consumidores, atentos a isso. Isto passa tudo também por uma questão de ética, não é? E os processos de certificação ambiental e de produtos, eu acho que isso também temos que estar atentos e exigir das empresas certificadoras, porque senão depois é uma descredibilização e é uma confusão ao nível da classificação se um produto é bio ou não.
Mas isso são questões que o setor tem limitações, mas também a certificação ajuda a que sejam controladas. Outra coisa, o reciclagem e o uso de água. Produzir em casa. Isso às vezes também temos que ter cuidado. Quando falamos de utilização de água residual na agricultura, temos que ter cuidado também com isso. Porquê? Porque há estudos que demonstram que se a água residual não for devidamente tratada, pode haver problemas ao nível da acumulação de sais a longo prazo. Portanto, todos os projetos relacionados com investigação e a aplicação da água residual no solo, para combater falta de água, têm também que ser olhado com algum cuidado e não nos deixarmos dizer agora há aqui águas das hectares, vamos tentar... Porque a qualidade da água varia ao longo do ano. A qualidade da água no inverno não se compara à qualidade da água no verão. E, portanto, estas coisas, os controlos de qualidade são essenciais. Também quando fazemos a nossa horta ou a nossa produção em casa, também muitas das vezes, muitos de nós não temos a capacidade de gerir da forma ótima os nutrientes. E às vezes também fazemos muitos erros, começando na própria jardinagem. Às vezes a jardinagem tem os seus quês também de insustentabilidade, apesar de ser uma questão fundamental. Ficávamos aqui a falar mais e mais e mais.